E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho? Hoje a gente vai desvendar um tema que, vamos combinar, sempre tem essa curiosidade, né? O misticismo. O misticismo sempre teve esse poder de atrair, né? De nos levar para além do que a gente vê, do que a gente toca. É como se a gente sentisse lá no fundo que tem algo mais, né? Algo além da nossa rotina, além da lógica. Exatamente. Essa busca por significado, por transcendência, que move o misticismo. E a gente vai explorar isso tudo com a ajuda de um guia incrível, o William James. Ah, o William James. Um cara que se dedicou a fundo ao estudo da experiência religiosa, né? E ele não era só teoria, não. Ele queria sentir na pele, experimentar para entender de verdade a complexidade da experiência mística. É verdade. Inclusive, você sabia que ele chegou a experimentar óxido nitroso para entender os estados alterados de consciência? Que aventura, hein? E com base em todas essas pesquisas, ele definiu 4 características principais da experiência mística. Isso mesmo. A primeira delas, e talvez a mais intrigante, é inefabilidade. Inefabilidade. Nossa, que palavra. Me explica melhor, vai. É como se a experiência fosse tão profunda, tão pessoal, que a sua não dão conta de expressar. É como tentar descrever a cor azul para alguém que nunca viu. Entendi. É como tentar explicar a sensação de estar apaixonado. Você pode até usar 1000 metáforas, mas a experiência em si é única, né? Perfeito. E essa dificuldade de colocar em palavras que nos leva à segunda característica, Ah, a qualidade noética. qualidade, não É. é? Apesar da dificuldade de descrever, a experiência mística vem acompanhada de uma sensação de revelação, de conhecimento profundo que vai além da razão. É como se de repente tudo fizesse sentido, uma epifania. Exatamente. Como se um véu se levantasse e a gente tivesse acesso a uma dimensão da realidade que antes estava oculta. Uhum. Mas, importante lembrar, essa experiência é passageira. E essa é a terceira característica, a transitoriedade. A experiência mística é como um cometa. Aparece, brilha intensamente e depois some. Que bela analogia. É exatamente isso. É efêmera, fugaz. E por último, a quarta característica, a passividade. Passividade. Mas o místico não está buscando ativamente essa experiência. Sim, mas durante a experiência em si, ele se sente como se estivesse sendo guiado por uma força maior, sabe? É a perda do controle, a rendição a algo que o transcende. Entendi? É como se ele fosse um barco à deriva, se deixando levar pela correnteza. Mas na prática, como a gente reconhece uma experiência mística? Boa pergunta. James nos convida a explorar os diferentes níveis de experiência mística, mostrando que ela pode se manifestar de diversas formas. Ele fala, por exemplo, dos rudimentos da experiência mística. Rudimentos, tipo básico. Isso. Pense naquele momento em que você lê um poema, ouve uma música e, de repente, cada palavra, cada nota parece vibrar com um significado profundo que te toca a alma. Já sentiu isso? Quem nunca, né? Hum, Uma vez eu estava lendo um livro e uma frase me impactou de um jeito. Parecia que tinha sido escrita para mim. exatamente. É. Esses momentos de profunda conexão com a arte, com beleza, com a verdade, podem ser considerados rudimentos da experiência mística. É como um vislumbre do misticismo, né? Isso. E James também explora as experiências místicas nos sonhos. Sabe aquele déjà vu de já ter vivido algo, mesmo sabendo que é a primeira vez? Ou a sensação de que tudo tem um significado oculto, mas que a gente não consegue decifrar? Nossa, isso acontece muito comigo. Principalmente com sonhos. É como se estivesse me dizendo algo, mas eu não entendo a mensagem direito. Pois é. James cita autores como Tennyson e Kingsley, que descreveram essas experiências, mostrando que elas são mais comuns do que imaginamos. E ele vai além, explorando a experiência mística induzida por substâncias, como o óxido nitroso, que ele próprio experimentou. E a natureza também entra nesse cenário, né? Como um gatilho para experiências místicas. Com certeza. Aquela paz que a gente sente em contato com a natureza, observando um pôr do sol, caminhando na floresta. Então, se a natureza fosse um portal para o divino, né? Exatamente. Autores como Amiel Malwida von Meisenberg descreveram momentos de profunda conexão com o universo em contato com a natureza. E Walt Whitman, nos seus poemas, nos convida a sentir essa conexão, a desatar os nós da garganta, a se conectar com a nossa própria alma. A natureza tem esse poder de nos conectar com algo maior. Sem dúvida. E falando em divino, não podemos esquecer a experiência mística no contexto religioso. É verdade. A busca pela união com o divino está presente em diversas religiões, né? Sim. James explorou várias tradições místicas. O hinduísmo, com a yoga e a busca pelo samadhi, a união com a consciência universal, o budismo com a meditação e a busca pela iluminação. No sufismo, a tradição mística do Islã, a gente vê essa busca pela união com Deus na experiência de Al-Ghazali, um dos grandes mestres sufis. Exatamente. Cada tradição com seus métodos, mas todas buscando, no fundo, transcender os limites do ego, se conectar com algo maior. É fascinante como essa busca é universal, né?
Mas será que podemos confiar na experiência mística como fonte de conhecimento? Afinal, é algo tão pessoal, tão subjetivo. Essa é uma questão crucial que gera muito debate. James reconhecia o poder da experiência mística para o indivíduo, mas também alertava para os limites da sua universalidade. Ou seja, o que é real para um pode não ser para outro. Exatamente. A gente não pode generalizar, impor a nossa experiência como uma verdade absoluta. Faz sentido, cada um tem seu próprio caminho, né? Com certeza. E é por isso que James defendia uma abordagem crítica, cuidadosa. Ele alertava que nem toda experiência mística é genuína e que a gente precisa ter discernimento. Até mencionou o misticismo diabólico, né? Experiências que parecem místicas, mas podem ser, na verdade, resultado de desequilíbrios, manipulações. Exatamente. A mente humana é complexa. É preciso analisar o contexto, os frutos da experiência para determinar sua validade. É como um detetive investigando um caso, né? Isso. E James nos convidava a sermos esses detetives da nossa própria consciência, a explorar o misticismo com a mente aberta, mas com os pés no chão. Equilíbrio, essa é a chave. E como fica a razão, a lógica nessa história toda? Elas têm espaço no misticismo. Aí que tá a beleza no pensamento de James. Ele não via a razão e o misticismo como opostos, mas como complementares. Como duas peças de um quebra-cabeça. É feito. A razão nos ajuda a analisar e estruturar. O misticismo nos abre para a intuição, para a experiência subjetiva. James nos encorajava a usar os dois, a navegar pela vida com a mente aberta para a razão e para a intuição. Que legal. É como ter duas ferramentas para desvendar os mistérios da vida. Exatamente. E aí, prontos para voltar ao mundo do misticismo. Da última vez, a gente explorou as características da experiência mística com William James. Agora, vamos encarar uma questão polêmica. Será que a gente pode confiar na experiência mística como fonte de conhecimento? Essa é uma pergunta que mexe com a gente, né? Como ter certeza de que não é só ilusão? James reconhecia essa dificuldade. Mas ele dizia que, para quem vive a experiência, ela tem autoridade. Imagina, uma experiência profunda, tocante, transformadora. Quem pode dizer que não foi real? Que não foi válida para você? Faz sentido. É como dizer para alguém que nunca se apaixonou que o amor não existe. Só quem sente sabe, né? Exatamente. Mas James era esperto, ele entendia os limites dessa autoridade. A experiência é válida para o indivíduo, mas não pode ser regra geral, imposta como verdade absoluta para todo mundo. Cada experiência é única, como uma peça de um mosaico gigante. Isso. E por isso James defendia uma abordagem crítica, cuidadosa. Nem toda experiência mística é genuína. Lembro do misticismo diabólico, que podem ser desequilíbrios, manipulações. Enfim, a mente humana é complexa. A experiência mística pode ser distorcida por vários fatores. É preciso analisar o contexto, os resultados da experiência para saber se é válida. É como um detetive, né? É isso aí. E James nos convidava a sermos detetives da nossa própria consciência. Mente aberta, mas com os pés no chão. Falando em pés no chão, como a gente concilia o misticismo com a razão? Seriam mundos opostos. Essa é a sacada do James. Ele via a razão e o misticismo como complementares. Duas janelas para ver a realidade. Duas lentes, cada uma com seu foco. Isso. A razão analisa, estrutura. O misticismo abre espaço para a intuição, para a experiência subjetiva. James nos incentivava a usar os dois. Navegar pela vida com a razão e a intuição. Exatamente. Mas James não se limitava ao misticismo religioso. Ele explorava outros tipos de misticismo também. De mais de um tipo? Sim, ele reconhecia a importância do misticismo religioso com suas tradições e práticas. Mas também tinha o que ele chamava de misticismo inferior, que se manifesta em estados alterados de consciência, às vezes ligados a doenças ou transtornos psiquiátricos. O misticismo teria um lado luminoso e um lado sombrio. É uma boa forma de pensar. E James alertava sobre os perigos do lado sombrio, de como a experiência pode ser distorcida, manipulada. Discernimento é fundamental. Nem tudo que luz é ouro. Com certeza. Mas além do religioso e do inferior, James também explorava o misticismo naturalista que encontra na natureza a fonte da experiência mística. Esse eu gosto. A natureza como um grande templo. Que lindo! Autores como Walt Whitman, Edward Carpenter, Richard Jefferies, todos citados por James, descreveram experiências profundas de conexão com a natureza. Viam nela a expressão da unidade, da harmonia. A natureza refletindo a nossa própria alma. Sem dúvida. James nos mostra que a experiência mística não se limita a templos ou livros. Ela pode estar em todo lugar. O divino presente em cada detalhe. Exatamente. E para nos guiar nessa busca, James destaca 3 pontos sobre a autoridade da experiência mística. Quais seriam? Primeiro, a experiência mística genuína é a autoridade absoluta para quem a vive. Se te tocou, te transformou, ninguém pode negar. A experiência fala por si só. Isso. Segundo, essa autoridade é limitada. A experiência não pode ser generalizada, imposta como verdade para todo mundo. Cada um com seu caminho. Com certeza. E por último, um ponto crucial.
A experiência mística, mesmo não sendo generalizável, quebra a autoridade da consciência racionalista, que se baseia só no intelecto e nos sentidos. Ela mostra que tem algo além da razão. Exatamente. Abre portas para outras formas de conhecimento que a lógica e a ciência não explicam. A experiência mística expande a mente, mostra que a realidade é mais vasta, mais complexa. James nos convida a ampliar nossas ferramentas de conhecimento. É isso aí. E é com essa abertura que James nos guia pelo mundo do misticismo. Uma jornada que nos desafia, nos faz questionar, nos abre para o mistério da vida, de volta ao nosso mergulho no misticismo. Nas partes anteriores, exploramos as características, a autoridade, os paradoxos da experiência mística. E agora? Que tal a gente se aventurar pelos desafios da interpretação? Parece que a gente está diante de um enigma, né? Exatamente. Interpretar a experiência mística é como tentar entender um sonho. É complexo, cheio de nuances. Depende da cultura, da crença, da linguagem. Imagina. Um cristão, um budista, um panteísta, todos podem ter experiências místicas profundas, mas cada um vai interpretar de um jeito, né? Então a minha experiência pode ser vista como uma revelação divina, um estado de iluminação, uma fusão com a natureza. Isso aí. Depende da lente de cada um. Por isso, James defendia uma abordagem crítica, pluralista. É importante levar em conta as diferentes perspectivas para não cair em interpretações fechadas, sabe? É como se a experiência fosse um prisma, refletindo a luz em várias cores. Cada cor é válida, mas nenhuma é a luz completa. Que imagem incrível! James nos convida a ver todas as cores, a apreciar a riqueza da experiência mística. Ele alertava sobre o perigo de reduzir essa experiência a uma única interpretação. Seria como tentar encaixar peças de um quebra-cabeça num molde que não serve. E se a gente se prende a uma só interpretação, perde a riqueza da experiência. Exatamente. A experiência mística é um quebra-cabeça gigante, com peças de várias culturas, tradições. James nos convidava a ter paciência, humildade. Talvez a gente nunca monte o quebra-cabeça inteiro. Mas a busca, a exploração já valem a vida. A jornada é tão importante quanto o destino. E que impactos essa jornada mística pode ter na nossa vida, na nossa busca por significado? Boa pergunta. James nos dava pistas sobre como a experiência mística pode nos transformar. Ele observava que muitas vezes ela mudava a vida da pessoa profundamente. Muitos místicos, depois das suas experiências, se tornavam mais altruístas, mais compassivos, mais engajados em fazer o bem. Eles viam a vida com mais significado, mais propósito. É como se a experiência os despertasse para uma realidade mais profunda, mais amorosa. Exatamente. E James se perguntava, se a experiência mística traz coisas tão boas, não seria um sinal de que ela nos conecta com algo real, verdadeiro, que vai além da gente? Pelos frutos se conhece a árvore. Se a experiência leva a uma vida melhor, talvez seja porque ela se conecta com algo bom, verdadeiro. Sem dúvida. E James nos deixa com essa reflexão. O que você acha? Acho que James nos convida para uma aventura incrível. Uma aventura que vai para dentro da gente, mas que nos conecta com algo muito maior. Uma aventura que nos desafia a repensar o que a gente sabe sobre a realidade, sobre a verdade, e que nos inspira a buscar o nosso próprio caminho no misticismo. E que essa busca nos guie, nos inspire, nos conecte com a beleza e o mistério da vida. Até a próxima, na nossa eterna busca por inteligência em diálogo.